Bem, irmãos, vamos continuando aqui falando sobre os estilos literários, vídeo 4. Vamos falar sobre as epístolas hoje, né? É um estudo até grande e eu comecei a fazer a marcação, depois eu vi que eu não precisava fazer marcação. O link para baixar vai estar aqui embaixo e a gente vai comentar sobre o texto, tá? Por favor, baixem o texto, estudem nele e depois assistam o vídeo novamente. O texto vai ajudar bastante a entender o que eu vou falar aqui. Na verdade, são dicas, né? Como funciona o estilo literário epístola e dicas para que você entenda o estilo literário, tá bom? Eu trouxe um quadrinho aqui do livro Convite à Interpretação Bíblica, da editora Vida Nova, e tem embaixo uma nota minha sobre esse quadro, tá? Então vamos lá. Epístolas, assim como os evangelhos, recebem uma classificação própria nas escrituras. Epístola é carta, tá? Então sim, é errado você dizer que você leu o livro de Romanos, porque o livro de Romanos, na verdade, é uma carta. Por isso nós falamos carta aos romanos, tá, irmãos? E às vezes a gente erra, porque a gente está muito acostumado a falar carta, né, e livro, aliás, a gente erra, mas isso aí com o tempo vai passando, né? Fala, eu vi no livro de João, né? Livro, como assim? João escreveu um evangelho e 3 cartas, né? 4 cartas. Você leu aonde? O evangelho? Então a gente fala carta ou epístola, tá bom? Com epístola, quero dizer os textos, as cartas do Novo Testamento, tá? Eu coloquei aqui no final Atos como uma carta também. E Atos, a gente fica na dúvida entre carta ou evangelho, porque sendo Atos uma continuação do Evangelho de Lucas, ele pode ser uma parte 2 dos Evangelhos. A questão é que ele não é uma continuação direta, né? Lucas escreve o seu Evangelho e depois ele escreve a carta, né, de Atos, o livro de Atos, você acaba chamando de livro, né? Então não dá para ter uma noção exata. Alguns vão falar que é carta, outros falam que é Evangelho. Tá? Atos é Atos também, eu acho que Atos é Atos, mas ele entra aqui no nosso estudo como epístola, né? Mesmo que a gente fale Atos como livro, tá? Ele faz parte das cartas, que o Evangelho de Lucas na verdade também era uma carta, né? Mas tudo bem. Então a gente tem aqui o texto, ó, do ponto de vista canônico, as epístolas se fundamentam nos Atos, nos Evangelhos e no livro de Atos, tá vendo? Trata Atos como um livro, né? Aí fica aquela questão, se Atos for uma continuação direta do Evangelho, ele poderia ser até considerado o Evangelho, mas ele não é o Evangelho porque ele não é uma continuação direta do Evangelho. E no capítulo 1 você percebe que na verdade ele é uma carta. Por isso a grande questão ali, mas não vai influenciar nada, tá? Então vamos lá, vamos ler de novo, né? No ponto de vista canônico, as epístolas se fundamentam nos evangelhos e no livro de Atos. A questão aqui é que as cartas se fundamentam, né, nos evangelhos e no livro de Atos. E ainda vão além deles. Em Atos, lemos acerca de Paulo. Em suas epístolas, ouvimos diretamente Paulo. Então isso que é interessante. Em Atos, Lucas escreve sobre Paulo. E nas cartas nós vemos Paulo escrevendo sobre o que estava acontecendo em Atos. Nos evangelhos, por outro lado, ouvimos de Jesus diretamente. Nas epístolas, ouvimos sobre as ramificações da obra de Jesus para os crentes. É por isso que, para ler as cartas, também é importante ler Atos, tá? Porque eles estão ligados mesmo. Então aí você tem o evangelho e a conclusão do evangelho na continuação, no início de Atos, e de Atos as cartas, né? Isso é bem interessante. Vocês vão ver isso na prática aqui. Enfim, na perspectiva canônica, as epístolas do Novo Testamento são parte essencial das escrituras inspiradas. Eu não entendi por que ele colocou escrituras inspiradas aqui, né? Como se Atos não fosse, as cartas não fossem, né? E da revelação com autoridade divina, comunicadas, por assim dizer, por intermédio dos autores apostólicos que trataram de questões práticas nas diversas igrejas sob seus cuidados. E aqui já tem a grande importância do nosso estudo hoje, tá? Que as cartas são esses tratados, né, que visavam questões práticas a respeito das igrejas que elas foram enviadas. Isso é bem interessante, né? Só tem um detalhe.
as epístolas, as cartas, isso aí, as epístolas se fundamentam nos evangelhos em relação à sua historicidade, né? E em Atos também por causa da história. Agora, em relação à doutrina, elas estão fundamentadas em toda a Bíblia e no Antigo Testamento. Tá? Muito no Antigo Testamento e até nas palavras de Jesus. Como as palavras de Jesus refletem muito o que o Antigo Testamento ensina, a gente tem a impressão de que elas estão sendo fundamentadas a partir de Jesus. Mas não é essa a realidade exatamente, né? Apesar de que os apóstolos, Pedro e os outros viram Jesus ensinando, eles usam muitos textos do Antigo Testamento para repassar esse ensino. Esse é o último ponto, né? Eu estou adiantando à toa aqui. Então, essa é a grande questão, né? As cartas representam o que estava acontecendo nas igrejas e tratavam dessas questões. Acha que é só isso, né? Que vai ter, né? Não. Olha aí embaixo o tamanho do vídeo. Olha o tamanho do vídeo aí. Deu quantos minutos? 40? Eu não sei ainda quanto vai dar, mas vai dar grande. Vai dar muito. Eu vou tentar reduzir para ficar melhor, porque o texto ficou fácil de entender. Diferente dos evangelhos, uma carta ou uma epístola precisa ser compreendida com muito cuidado. Isso porque ela é bastante particular e carrega muito do que a cultura e os problemas da sua época exigiu. Então isso é importante. Uma carta tratava diretamente da cultura e dos problemas particulares daquela igreja. Então essa é a grande dificuldade de entender os textos das cartas, tá? Por exemplo, não pode ser muito fácil contextualizar o que Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios, se você não souber um pouco da cultura daquele povo naquela época. Então a gente fez até um estudo, vou até mostrar aqui para vocês onde ele está. Deixa eu ver aqui, YouTube. A gente fez um estudo lá no canal da Escola Aberta de Teologia Reformada, que ele foi meio que rejeitado, né? Assim, as pessoas não curtiram muito ele. Mas ele foi exatamente dentro daquilo que tinha que ser, mostrando a cultura e o motivo do texto. É isso que você tem que fazer. Não tem como fugir disso, tá? Vocês podem até fugir, mas vai ficar incompleto o estudo. Deixa eu só achar o vídeo aqui. É esse aqui, ó, Dom de Línguas, né? Neste vídeo Dom de Línguas que eu vou mostrar agora para vocês, eu mostro exatamente o contexto e o porquê que era que Paulo escreveu o que ele escreveu. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu passar aqui para uma fase onde eu vou mostrar exatamente aqui, ó, aqui. Este ponto aqui, ó. Deixa eu botar na tela para vocês. Aqui. Tá vendo? Ó? Esse é o contexto, ó, Dom de Línguas e a Bíblia Sagrada. Essa é uma interpretação do texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Apesar de que só 2 pessoas curtiu contra aqui, nós estávamos tratando do contexto. E é isso que importa quando você vai explicar o texto da carta, tá? Se você não fizer esse estudo de contexto, você acaba interpretando do jeito que você quer, sem ter ligação nenhuma com a Bíblia, é isso, né? E olha, isso não é interpretação, isso não é nem um pouco interpretação, e muita gente faz isso, tá? A maioria dos neopentecostais e dos pentecostais acaba fazendo isso, principalmente com esse texto aqui, né? Mas não é o único. E há pessoas que não estudam a Bíblia que fazem isso também. Isso é difícil de fazer? Não exatamente. No final desse estudo eu vou mostrar para vocês materiais que vocês vão usar para interpretar a Bíblia. Então é interessante ficar até o final do estudo. Não desse vídeo, mas do estudo no geral, tá? E eu vou ajudar vocês a tirarem essas conclusões que eu tiro também a partir dos livros que a gente estuda. Pra vocês não ficarem pensando que eu tiro isso aqui da minha cabeça, né? Não. Vamos pegar aqui a janela de novo, que eu acabei tirando. Não é esta. A nossa janela é esta aqui. Vamos lá, vamos continuar. Eu considero 6 pontos importantes quando eu vou ler uma carta. Qualquer carta que seja do Novo Testamento. E nisso eu incluo Atos também. E Atos é ainda mais difícil porque você tem vários contextos, né? Como Lucas está passando por toda a história, quando ele vai escrever, ele acaba pegando o contexto de vários lugares diferentes. E aí as cartas ajudam a entender Lucas e entender Atos, e Atos ajuda a entender as cartas. Essa interação que tem entre as duas coisas. Mas o primeiro ponto que eu acho essencial é entender que uma carta, como carta, ela tem um autor e um destinatário. Isso é óbvio e é rejeitado.
é óbvio, é ignorado, né? A gente tem aqui o texto de 1 Tessalonicenses, que eu vou usar como exemplo com vocês, onde no início do texto, Paulo escreve o seguinte: Paulo e Silvano e Timóteo, 3 pessoas, né, ó, saudando, 3 pessoas saudando a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos um autor, aqui nos casos 3 pessoas, né, como autores, como participantes, né, e nós temos um destinatário. Isso é importante, por quê? Você não pode pegar um texto com esse destinatário e aplicar as bênçãos, por exemplo, ao mundo, como se o mundo já participasse das bênçãos, entende? Então é importante entender quem é o autor e quem é o destinatário. Isso acontece também nas profecias do Antigo Testamento. Livros proféticos também entram nessa questão aqui, tá? Acabando a minha água aqui, deixa eu pegar um pouquinho de água. Não sei se vocês perceberam, mas o áudio está um pouco melhor, ó. É a água. Achei que ia fazer um barulho mais alto. O microfone está um pouco melhor. Eu tive que comprar o microfone pro canal para melhorar o áudio, porque realmente estava ruim o áudio da webcam, não estava aguentando, né? E aí eu melhorei. Nosso microfone agora é um HyperX. Não sei como é que fala isso, né? Mas enfim, tá aqui agora pra gente falar. Então, é particularmente importante entender quem escreve para quem está escrevendo. Isso nos livra de um dos maiores problemas quanto à interpretação equivocada, incluir o mundo inteiro quando o autor está se limitando aos destinatários, ou ao povo de Deus, né, muitos textos. Nem tudo em uma carta pode ser direcionado ao mundo, ou seja, nós não podemos pegar uma bênção que foi direcionada a todos, os destinatários nesse caso, e aplicá-la àqueles que não creem em Jesus antes de terem sido chamados à salvação. É por isso que tantos pontos teológicos são rejeitados, tá? Como, por exemplo, Deus quer salvar todo mundo, né? A expiação é ilimitada, né? E são textos que falam do povo de Deus, mas que quem lê tira do contexto. O primeiro ponto era ignorado. Quando o autor fala para os crentes, ele entende para o mundo, né? E quando o autor fala para os crentes e fala todo mundo, ele está dizendo todos os crentes, mas ele entende todo o planeta Terra. É o cúmulo da ignorância, mas é o que acontece, tá? É o que acontece. Não é difícil de errar desse jeito aqui, não. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba errando, tá? No texto que nós lemos, fica claro, por exemplo, que a carta aos Tessalonicenses foi enviada por Paulo e Silvano e Timóteo, direcionada à igreja. Isso é importante. Assim como todas as cartas, né? Isso é importante. Desse ponto em diante, devemos considerar que qualquer bênção dada por Paulo precisa ser aplicada à igreja, não ao mundo inteiro. A contextualização precisa ser semelhante ao que o autor fez. Se você não fizer igual o autor fez, você acaba criando uma heresia. Esse é o grande problema, tá? Olha uma passagem que está lá em 1 Tessalonicenses, ó, capítulo 5, 9 e 10. Imagina se você contextualiza isso aqui de forma errada. Ó. Porque Deus não nos destinou à ira, mas para a aquisição da salvação. Muitos arminianos vêm aqui e falam que Deus não predestinou ninguém à ira. Meu Deus, mas a carta está falando dos cristãos. Deus não nos destinou. Paulo está se incluindo porque a carta é direcionada à igreja. Então você pode ler da seguinte forma: Deus não destinou a igreja para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus nos destinou à salvação em Jesus Cristo. E foi isso que ele fez, ó, que morreu por nós para que quer vivamos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Entende? Se você pegar esse texto, generalizar do jeito errado, você vai falar que o mundo está salvo. É basicamente isso que você vai falar. Que a expiação de Jesus já salvou o mundo. E que o mundo não foi feito para a ira de Deus. Sendo que o texto está falando dos cristãos. Tá? Então veja que Paulo consola os irmãos, afirmando que para eles há segurança e esperança. Para eles quem? Para a igreja, tá? Ao generalizar textos assim, muitas pessoas informam que os ímpios
informa aos ímpios que eles não precisam crer em Jesus e buscá-lo. É aquele famoso evangelismo, né? Deus te ama. Deus te ama, continue assim. Vocês já viram isso, né? Estão cansados de ver. Isso acontece pela falta de interpretação desse estilo literário carta, tá bom? No exemplo acima, Paulo, com a ajuda de Silvano e Timóteo, consolando os crentes em Tessalônica. Em qualquer aplicação, preciso deixar claro que as bênçãos e promessas de tal carta só podem ser aplicadas à igreja e não ao mundo. Você não pode chegar para no evangelismo e dizer que Deus não destinou eles para a ira, mas para a aquisição da salvação. Por quê? Você está dizendo ao mundo que Deus não vai culpar eles no final, não vai julgar eles no final. Essa é uma mensagem que você prega depois, quando eles já creram em Jesus, tá? Mas olha só a importância de saber o autor e o destinatário da carta, né? O segundo ponto é o contexto. Isso vocês vão achar nas Bíblias de estudo e nas Bíblias com referência. Por exemplo, aqui para encontrar o contexto de Tessalonicenses, eu usei a Bíblia ACF-RCM, tá? E para isso eu consigo situar o que Paulo está escrevendo no tempo, digamos assim. Porque eu consegui ver em Atos aonde isso está acontecendo. Atos é um livro histórico, né? E a carta é um livro que informa o que estava acontecendo naquele período da história. Então, o contexto geralmente é verificado no início da carta. Nem sempre temos muitas informações, mas é possível encontrar citações externas sobre ele em Bíblias com referências. A Bíblia da SBTB, por exemplo, traz a seguinte referência sobre o verso 1. Ela vai te jogar para Atos 17. Entende? Aí quando você vai em Atos 17 é que você aprende o contexto. Tá? Não, eu já vi a referência em Atos 17. Não, você ainda não viu a referência. Você tem que ler a referência. Para entender a carta, você tem que ler a referência para entender o contexto da carta. Quando a gente vai em Atos 17, 3 versículos nos traz mais informações ainda sobre a carta. Por exemplo, e passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Olha aí, a chegada a Tessalônica. Isso acontece antes dele escrever a carta, obviamente, né? Onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Passou 3 semanas lá. E em cada sábado ele ia expor as escrituras, tá? Expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Aqui você tem tanto o contexto de Tessalonicenses, quanto a mensagem que Paulo pregava lá, né? E em relação até quem ele pregava, onde ele pregava. Olha só quanta informação sobre o contexto você tem. Paulo ia na sinagoga e foi lá que ele evangelizou os crentes de Tessalonicenses. Entendeu? E ele pregava sobre Jesus. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Olha um monte de informação. Parte do contexto foi escrito por Lucas. Até o verso 9, tem mais aqui, eu não coloquei tudo, né? Sabemos que Paulo ficou 3 semanas pregando sobre a obra de Cristo numa sinagoga e ainda mais haviam gregos e judeus lá. Lendo mais o texto, vocês vão chegar a essa conclusão. Muitos gregos creram em Jesus, enquanto os judeus, não aceitando o senhorio de Cristo e a mensagem do evangelho, denunciaram Paulo. E é assim que acontece o evangelismo de Paulo em Tessalonicenses, né? Ele foi lá pregar, os gregos creram nele, alguns judeus provavelmente também creram, mas o texto foca nos gregos, e Paulo ainda foi perseguido pelos judeus que haviam lá. Essa pequena leitura mostrou muito da história da igreja em Tessalônica, né? Porém, há ainda mais informações sobre a própria carta. Por exemplo, aqui tirado até dos primeiros 8 versículos, tá? De Tessalonicenses. Primeiro, aqueles irmãos formaram uma igreja ativa. Paulo elogia eles no versículo 3. Tá? Segundo, a pregação de Paulo não foi apenas expositiva, mas havia manifestação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que fez com que a palavra frutificasse naquele local. Daí vem essa maneira de a gente dizer, né? Nós vamos pregar, mas é o Espírito Santo quem vai dar frutos, ou quem vai ensinar.
É muito comum falar sobre isso, né? É muito comum. Isso está no versículo 5 de 1 Tessalonicenses 1, tá? E terceiro, os irmãos daquela igreja estavam influenciando pessoas de outros lugares, né, da Macedônia e Acaia. Olha que interessante. Talvez os tessalonicenses formaram um núcleo missionário, a gente não sabe. Tem que estudar mais. Mas talvez fosse isso, né? De Tessalônica para outros lugares. Eles incentivaram, eles evangelizaram outros povos. Isso está dentro de 5 versos. De 8 versos do primeiro capítulo e de 5 versos de Atos 17. Temos o contexto. Eu não usei nenhum comentário bíblico, eu só usei a Bíblia, tá? Eu só usei a Bíblia aqui, você pode ver que não tem referência a nada, né? Eu li Atos e li Tessalonicenses e entendi a mensagem. Interessante, né? Você vai fazer desse jeito também, obviamente, né? E há muito mais coisa aqui que a gente não vai falar agora. Fica aí um estudo para vocês fazerem durante a semana, né? Sobre Paulo em Tessalônica. Continuando, o outro ponto é que toda carta tem um problema e uma motivação. Então aqui em Tessalonicenses, por exemplo, no capítulo 3, Paulo fala do motivo dele escrever aqueles irmãos. Ele vai dizer o seguinte: para vos confortar e vos exortar, então preste atenção, para confortar e ensinar. É isso que Paulo escreve para isso. Mas sobre o que, Paulo? Você vai nos escrever para nos ensinar e se confortar a respeito de quê? Você não vai precisar de ir no histórico cultural agora, tá? Calma. Você não precisa de pegar o comentário bíblico agora, né? Você precisa de entender o texto antes, para exortar e confortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações. Opa, calma. Havia tribulação e algumas pessoas estavam ficando tristes, desanimadas com essa tribulação. Em qual comentário bíblico nós lemos isso? Nenhum. Num texto, está escrito ali, para que ninguém se comova por essas tribulações. É isso. Porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, para sermos atribulados aqui nessa terra, tá? E isso é verdade. Quer estudar mais a fundo? João 15 vai falar sobre isso aqui, né? Então é importante você descobrir o problema ou a motivação da carta. O que levou Judas a escrever a sua carta? O que levou Pedro a escrever a sua carta? Quando você for explicar lá no finalzinho da carta, você tem que ter isso em mente, porque isso faz parte da carta, né? E se isso não se aplica de forma nenhuma aos cristãos, talvez a sua aplicação vai ficar sem contexto. E isso aqui é difícil às vezes, né? Mas isso acontece. Nenhuma carta foi escrita em vão. Como você pode ver no verso acima, Paulo está enviando Timóteo, provavelmente com a carta, né? Para confortar os irmãos daquela igreja sobre certas tribulações. Eu só retirei do texto, né? Isso fornece a motivação, a informação, tanto do contexto quanto do problema, e deve ser considerado antes de interpretar qualquer parte do texto. A maioria das cartas possui mais de um problema ou motivações. Por exemplo, Romanos. Romanos, a gente sabe que Paulo estava escrevendo porque ele queria visitar os romanos. Ele escreve uma carta antes. Mas há outros motivos para escrever a carta que vão sendo demonstrados durante a carta. Você tem que ler ela. E é por isso que nós precisamos ler toda a carta. Se você quer pregar Pedro, por exemplo, é importante que você leia toda a carta de Pedro, para você entender cada ponto, né? Aquele versículo ali, como é que ele interage com o todo. É importante saber. E essas respostas estão no próprio texto. Outra questão importante é a solução. Nós temos aqui um problema está aqui, e nós temos uma solução. Por quê? A solução está em Tessalonicenses também, tá? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Essa era a solução, né? Vocês estão com medo de morrer na perseguição? Olha, vocês têm que crer que como Jesus ressuscitou dos mortos, vocês também serão ressuscitados. Essa é a solução trazida por Paulo. Claro que tem um resumo só, né? Mas todo problema ou motivação é seguido de uma solução ou direcionamento, tá?
Há muitas soluções práticas nos textos do Novo Testamento. Eles foram escritos basicamente para isso, solucionar problemas, conflitos ou dúvidas da igreja no primeiro século, que se aplicam a nós também em várias e várias questões. No exemplo citado, parece que os irmãos estavam preocupados com a doutrina da ressurreição e com as perseguições. Vou comentar aqui, né? E com as perseguições e mortes de pessoas queridas. Eu escrevi de madrugada, então eu devo ter esquecido desse detalhe aqui. Eu lembrei agora. Na continuação do texto, vemos Paulo ensinando que os que morrem crendo em Jesus serão ressuscitados para, assim como os vivos, serem arrebatados para Deus. Tá? Esse é o ensino da carta. Os vivos e os mortos serão arrebatados quando Jesus voltar. Então, não se preocupe com as tribulações. Não fiquem tristes porque vocês estão sendo perseguidos, porque quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar vocês que morreram e juntos nós vamos ser levados para Deus. É isso que Paulo fala. E é muito curioso que muita gente vem nessa carta falar de pré-tribulacionismo, né? Ou de arrebatamento secreto, ou de arrebatamento antes da tribulação. É muito curioso que muitas pessoas interpretem esse texto do jeito errado e ganhem tantos fãs por aí afora, né? O jeito certo você vai conseguir a partir de agora, né? Outro exemplo interessante é visto na carta de Judas, né? A carta de Judas é muito interessante, tem acho que 8 vídeos no canal sobre ela. Nós lemos toda a carta de Judas. É importante você ver também, né? O autor diz que pensou em escrever sobre a salvação. Judas escreve assim: mas ele ficou sabendo da invasão de falsos profetas na igreja, por isso ele decide mudar a carta dele. E ele fala isso na carta. O interessante é isso, ele fala. Isso não é a conclusão que nós tiramos porque estudamos o grego, o hebraico, o aramaico e o alienígeno. Não. Nós lemos a Bíblia e interpretamos a Bíblia. Só isso, né? Conclusão. Não é a conclusão do estudo, é a conclusão da carta. Quase nenhum de vocês lê a conclusão de carta. E fazer estudo também não faz. Eu também não faço. Eu sei como é que é. Mas a conclusão da carta é importante, sabia? Há informações da conclusão da carta. Foi lendo a conclusão de carta que eu descobri Lucas 24, por exemplo. Né? Eu descobri Lucas 24 lendo a conclusão da carta. Agora, não a da carta, é do Evangelho, mas lendo conclusões. Agora, vocês já viram quanto de informação tem no final de Lucas? É muito interessante. O final de Lucas é cheio de informações sobre Jesus, depois de ressuscitado. Né? A conclusão de uma carta é geralmente negligenciada. Poucos leem ou usam o conteúdo que há nelas, mas deveríamos dar mais atenção às conclusões. No exemplo de Tessalonicenses, nós temos umas coisas muito curiosas aqui, né? Mas eu trouxe aqui 1, 2, 3 conclusões para vocês verem como que é interessante. Eu vou ler duas, não vou ler uma só. O restante vocês leem na apostila, tá? Só baixar, tá aqui no primeiro link, ó. Eu vou ler a conclusão de Colossenses 4, 16 e 17. A conclusão não é de Colossenses 4, é de Colossenses, né? O texto diz o seguinte, ó: e uma vez lida esta epístola, esta carta, perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. Opa! Então, olha, uma informação histórica importante. Paulo queria que aquela carta fosse lida também na igreja dos Laodicenses. E não só, né? E a de Laodiceia também. Lede-a igualmente perante vós. Olha só que interessante. Paulo que está mandando ler a carta dele em outras 2 igrejas, tá? E tem mais. Essa parte final aqui é muito interessante. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprires. Este ponto é misterioso e eu vou deixar ele como exercício para vocês. Quem é Arquipo? E que ministério é esse? Quem é essa pessoa? Então, após citar várias pessoas envolvidas com o ministério cristão no primeiro século, isso ele faz no capítulo 4, Paulo cita especialmente Arquipo, né? Quem é essa pessoa? O pedido também é importante. Atenta para o ministério que recebeste do Senhor. Eu sei, muita gente ficou arrepiada.
Muita gente ficou arrepiada, porque é o chamado de Deus, né? Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo para dizer assim para vocês: prestem atenção ao que Deus mandou vocês fazerem, né? Porque vocês não receberam de Paulo, vocês receberam do Senhor. Vocês não receberam do Devaí, foi de Deus que vocês receberam. Então, atenta para o ministério que recebeste do Senhor. Isso dá um estudo, né? Isso dá um estudo. Então, olha só, eu descobri isso lendo a conclusão de uma carta. A conclusão, esses são os últimos versos, tá? Da carta. E tem outros aqui, tem um textinho aqui, não. Vamos ler aqui rapidinho, né? Estou concluindo, na verdade. Se eu ler só um desse, eu concluo o estudo em meia hora. O que foi bom, porque eu quero incentivar vocês a lerem a apostila. Após citar várias pessoas envolvidas no ministério, com o ministério cristão no primeiro século, Paulo cita especialmente Arquipo. O pedido é: atenta para o ministério que recebestes do Senhor para o cumprires. Há pelo menos 3 doutrinas diferentes apenas no pedido de Paulo, que podem gerar um estudo sobre liderança e responsabilidade. Tem 3 doutrinas aqui. Vocês conseguem saber quais são as 3 doutrinas? Comentem aqui embaixo, né? Ou comentem lá no grupo quais são as 3 doutrinas que tem no pedido de Paulo aqui. Cadê? Tudo isso em uma pequena frase que, lida de perto, se torna uma grande mensagem. Além das doutrinas, as seguintes perguntas precisam ser respondidas. Quem é Arquipo? Qual e onde, isso acabou de me lembrou agora sobre um livro que eu tinha que ter trazido aqui, né? Qual e onde era o ministério de Arquipo? Por que Paulo orienta a se atentar mais ao seu ministério? São questões que só estudando nós vamos descobrir, né? E para concluir, o último ponto que é importante é a origem principal de toda a doutrina do Novo Testamento, tá? E disso eu posso falar sem ler aqui, depois leiam também. Há uma falsa impressão de que o texto do Novo Testamento foi gerado a partir do Novo Testamento, né, ou de Jesus. Essa não é uma impressão verdadeira. Mesmo que alguém tenha ouvido Jesus falar e que por isso ele ensinou a doutrina, nós precisamos entender que as doutrinas são formadas no Antigo Testamento. Elas não são compreendidas do jeito certo porque o povo estava cego pelo pecado, tá? E aí Jesus vem, abre a mente dessas pessoas e começa a ensinar do jeito certo. Mas Jesus não está inventando doutrina no Novo Testamento, ele está lendo o Antigo Testamento. Então isso é importante lembrar. Toda doutrina que vocês verem no Novo Testamento, nas cartas, você precisa achar ela também no Antigo Testamento, se você quiser fazer o estudo mais completo, né? Por exemplo, aqui no texto que nós lemos, você pode ler Josué. O primeiro capítulo de Josué ensina isso aqui também, tá? Só esse exemplo só para você entender como funciona, né? Então, esse é o último ponto que é importante a gente ter em mente, que a origem principal de toda a doutrina do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Ah, mas foi Jesus quem ensinou. Sim, mas Jesus não inventou nada. Ele estava repetindo o que a Bíblia falava. Jesus valorizava o sola escritura da sua época. O sola escritura da sua época era o Antigo Testamento, tá? Isso a gente precisa ter em mente. Agora, quando você vê uma doutrina que não tem base no Antigo Testamento, aí você desconfia, porque alguma coisa pode estar errada nessa doutrina, tá? Principalmente, ela pode ser liberal. Por exemplo, pastorado feminino, né? De onde vem a ideia de pastor, de líder? Vem do Antigo Testamento. Você conhece alguma sacerdotisa no Antigo Testamento? Você ouviu falar em alguma mulher que entrava no Santos dos Santos? Não. Por quê? Porque Deus ordenou homens, né? Então a doutrina do pastorado, ela não vem do Novo Testamento, ela é uma continuidade do Antigo Testamento. Havia o sacerdote. O sacerdote não existe mais, existe o pastor, que não é a pessoa mais importante do lugar, mas é a pessoa usada por Deus para falar ao povo. Então, profetisa. Você conhece alguma profetisa? Deixa eu lembrar aqui. Quem foi profetisa em Israel? Eu não lembro. Se tiver, eu não lembro. Porque isso é um ministério masculino, né? Não é masculino? E é por isso que nós dizemos que não existe pastora. Não é só porque a gente não quer. Não é só porque Paulo falou isso. Porque Paulo falou isso com base no Antigo Testamento também, né? Então, o profeta é um homem, né? Eu não lembro agora se havia profetisa, mulher profeta.
Não lembro. Se tiver, bota no comentário. E o pastor, ele é como o sacerdote do Antigo Testamento. E é por isso que é homem também, não mulher. Beleza? Então, olha só. Os dois mandamentos se conversam, mesmo lendo o Novo Testamento, tá bom? Isso é importante a gente ter em mente. Bom, vou ficando por aqui. Terminamos com quase 40 minutos. Eu disse que ia chegar a 40, né? Eu espero que, com todos esses pontos, você possa demorar mais para ler o Novo Testamento, porque aí sim vocês vão tirar coisas daqui. Aí sim vocês vão tirar coisas daqui. Coisas muito profundas, coisas que refletem realmente a palavra de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo estudo aqui na área de membros.